Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre, para nos trazer os esclarecimentos aqui, o seu Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Para conversarmos a respeito desse tema sempre oportuno. Quero agradecer o convite e é sempre uma alegria estar junto aos nossos companheiros técnicos e colaboradores aqui da casa e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. Hoje, complicado aqui, hein? Ah, é? É a pergunta aqui que acho que muita gente passa por isso. Diz assim: o tratamento da obsessão somente deve ser feito através da desobsessão pelo centro espírita? Oh, muito bom. A gente sabe essa história da obsessão que hoje muita gente enfrenta. Agora né? entendi por que você começou. Então tá certo. Você fala muita gente e eu penso que num planeta de provas e de expiações, eu não sei se poderia fazer. Tem alguém que não passe, né? A esmagadora maioria realmente passa por esse perfil, né? Perfil espiritual. Muito bem, então vamos começar com ele. Eu vou ter que começar como Allan Kardec começa o assunto no Livro dos Médiuns, no capítulo número 23. 23 do Livro dos Médiuns. Ora, o Allan Kardec, eu vou dizer como está escrito lá, e depois o Coelho me ajuda a fazer um arranjo aqui nas palavras e deixar bem atual esse significado. Kardec diz assim, que a obsessão é caracterizada pela influência uma influência inferior entre espíritos. Uma influência... Uma ação persistente, não é isso? Mas ele fala, é uma ação persistente, mas ele fala no aspecto moral. Então é isso que eu quis, ainda precisamos arranjar isso bonitinho. Então, a obsessão é uma enfermidade, e tanto faz. Para o Espiritismo é uma enfermidade, está lá, Kardec é claro nisso, declaradamente coloca a obsessão como um tipo de enfermidade. Na medicina, que trata da saúde mental, na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, também a obsessão é tida como uma enfermidade, como uma doença. Só que diferentemente do como o Espiritismo conceitua e como trata, né? Nós já sabemos como é que a medicina realmente trata desse assunto ligado com as doenças de ordem mental. Bom, então a obsessão é um processo de interinfluência, um espírito influenciando o outro. Tanto faz ser encarnado como desencarnado, tanto faz. Pode existir somente nos encarnados, como pode ser também junto aos desencarnados. Só que no centro espírita, como a pergunta é direta, ela é curta e direta, a pessoa quer saber se a única metodologia para a cura, para o saneamento dessa doença é o que o centro espírita faz, não é isso? Isso. Não é não. Não é não, porque o centro espírita, a desobsessão, na maior parte existente das casas espíritas no Brasil, por exemplo, trata da obsessão apenas na relação de doutrinação de espíritos obsessores, de desencarnados. E como a gente sabe, agora, tanto pela medicina como pelo espiritismo, essa enfermidade, ela graça entre os seres encarnados, entre os seres desencarnados, ou os desencarnados agindo sobre os encarnados, ou então os encarnados agindo sobre os desencarnados. Veja. E ainda os encarnados sobre o encarnado. Ainda o encarnado sobre ele próprio. Porque Allan Kardec vai escrever nesse capítulo 23, não é isso? Que nós estamos fazendo questão
que o nosso ouvinte, o nosso espectador, abra o livro, verifique lá. Kardec vai dizer assim: não raro o homem é obsessor de si mesmo. É assim que está escrito em Kardec. De forma que o Centro Espírita tem uma metodologia, nem todos, porque é um dos assuntos mais sérios, mais espinhosos que existe dos trabalhos espíritas, é realmente a chamada reunião do tratamento da obsessão. E as razões, nem sei se vai dar para neste programa nós esgotarmos, mas se der nós vamos ter que tocar num assunto aqui muito delicado, que é a preparação do elemento humano para trabalhar na desobsessão, que não é qualquer pessoa que pode. Não é qualquer pessoa. Eu estou falando desde o início, Antônio Coelho, que Kardec caracterizou como uma interinfluência entre espíritos, numa escala bastante inferiorizada. Ora, interinfluência significa que os espíritos desencarnados, através dessa interinfluência, podem agir obsessivamente sobre os encarnados, ou sobre um encarnado. E como eles têm uma vantagem, não existe barreira para o espírito desencarnado. Para o encarnado existe, porque a gente não vê espíritos, mas eles nos veem. Ou nem todos, né? A maioria não vê. É, a maioria, tá bom, ficou melhor assim. Mas eles nos veem com clareza. Eles sabem onde a gente vai, o que a gente pensa, com quem a gente anda, o que nós estamos fazendo de bom, de errado, o que nós estamos produzindo. Eles sabem. Então não adianta querer enganar espíritos. Agora, eles podem nos enganar com uma facilidade impressionante. Impressionante. Essa coisa da obsessão é uma coisa realmente hoje muito difícil. Como nós comentamos no início, poucos de nós, acho que encarnados aqui, não sofrem disso. E até muitos desencarnados, obsessão de desencarnados também, né? Muito. De desencarnado para desencarnado. O fato é que tudo decorre, ou boa parte disso, decorre do nosso pensamento, né, Milton? A gente a gente já falou aqui diversas vezes, o fator moral e o que a gente pensa, né, que muitas vezes desencadeiam um processo. Esse processo da obsessão. A doutrina espírita maravilhosamente vem trazer as informações de como a gente e o que a gente pode fazer para se desvencilhar disso. Como você falou, é só no centro espírita? Não. Mas, mesmo muitas vezes o centro espírita atuando, a pessoa não se desvencilha da desobsessão. Por quê? Porque ela permanece naquela condição de pensamento. Então, esse é um ponto inicial para a gente começar a entender. Um outro fator, a questão da obsessão, hoje tem muito a ver com as questões relacionadas à depressão, né? Hoje que a depressão, mas a depressão, em grande parte dos casos, ela está ligada diretamente à obsessão. Pode conduzir, tanto a depressão conduz a obsessão, como a obsessão pode conduzir à depressão. Então, tem uma ligação muito próxima aí entre a depressão e a obsessão. Agora, aqui só um adendo. Infelizmente, nem todas as casas fazem esse trabalho de desobsessão. Eu conheço muitas casas que não fazem isso. Não, a maioria não faz, nem pode fazer. Então, porque não tem... e tem uma outra questão que é extremamente importante para poder fazer. Os trabalhadores conhecerem a doutrina. A qualificação, aí eu vou tocar nisso. Essa é uma questão primordial. Porque até para eu conversar com o espírito, eu preciso conhecer a doutrina. E ter uma condição moral para isso. Pois é. Bem, então, a quem nós chamamos obsediado? Chamamos obsediado a pessoa que
padecem, eu vou falar dos encarnados para ficar mais fácil, dos encarnados para ficar mais fácil. Nós chamamos obsediado, ou obsedado, mesma coisa, a pessoa que sofre dessa enfermidade. Então, ela está ali no meio. Do lado esquerdo, eu vou lembrar, existe a família, porque toda pessoa obsediada, ela mora numa casa, tem família, pai, mãe, irmãos, tios, parentes. Então, ela reside num ambiente familiar. Do outro lado, do lado direito, eu coloco, no caso aí, a casa espírita, porque a pessoa citou o centro espírita como recurso, instrumento de intermediação. Pois bem, o que nós chamamos de desobsessão, a palavra o prefixo des, desobsessão, significa se livrar, se alimpar da obsessão. Isso tem no Espiritismo tem uma metodologia muito peculiar, própria, que é um trabalho de esclarecimento entre quem sofre da doença e quem está no processo sendo chamado de obsessor. Que, no caso aqui, como a maioria dos centros espíritas tratam dessa maneira, eu vou continuar com o mesmo pensamento para facilitar. Então, o espírito obsessor é um espírito desencarnado que tem laços, tem resíduos no relacionamento de ordem moral com a pessoa que está sofrendo a obsessão. Como ela é uma contrapartida de acontecimentos anteriores, o doente, a quem chamamos obsediado, ele foi o autor do processo da obsessão com aquele que hoje é o seu algoz. É ele que criou os primeiros embaraços ou deu os motivos para que houvesse essa ligação de influência moral. Por isso que se diz, o doente, ele é autor da sua enfermidade. O obsessor está ali, na maior parte das vezes, que ele deveria ser chamado vítima do que aconteceu no passado, mas nós não chamamos. Nós preferimos achar que a vítima é aquele que está sofrendo da doença chamada obsessão. A gente às vezes atende casos desse gênero e existem situações, sabe, Milton, que isso, essa atuação de um sobre o outro dura encarnações. Várias. Por quê? O que acontece? Numa encarnação, conversamos já com você também e nós aqui com muitos espíritos que estão atuando como obsessor, eles estão atuando nesse momento e numa encarnação anterior, o outro atuou sobre ele. Eles tiveram encarnações juntos, muitas vezes, que um prejudicou o outro, que é a tal da lei de causa e efeito que a gente sempre fala aqui, e na encarnação anterior, uma antes ou outra anterior, o outro prejudicou um. Isso mesmo. Então, fica num ciclo vicioso que não tem fim. E muitas vezes a gente só consegue fazer com que isso pare no momento que eles entendem que aquele que está... É mais fácil muitas vezes a gente fazer entender ao desencarnado, porque ele consegue, com o auxílio dos espíritos que ajudam nos tratamentos, ter a visão das outras encarnações. E aí ele percebe que também muitas vezes algumas delas ele sofreu e outras vezes ele que fez o outro sofrer. Então, a partir do momento que ele percebe isso, e isso para nós é extremamente interessante, até para a gente entender as nossas relações familiares, muitas vezes, né? Aí ele toma consciência e ele para de agir sobre o outro. É interessante esse processo. Mas só um detalhe que eu quero contribuir para o nosso estudo. O que nós chamamos de desobsessão, no fundo mesmo, quando termina, digamos, toda essa ação,
o final tem que ser do acordo. Eu vou usar uma expressão que eu uso muito nos cursos desse trabalho. Deve ser aquele abraço amoroso, fraterno, que os dois são capazes de dar, porque entenderam, porque já venceram, porque já não concordam mais naquela perseguição vingativa, porque é por rancor, o sentimento de vingança, ódio, é que se fazem tantos livros, os romances, a maioria dos romances contém ingredientes relacionados a isso. Então, mas eles só expressam o que acontece. No fundo, o espiritismo, a metodologia espírita, prevê o autoconhecimento de cada um. Esse é o principal, né? O autoconhecimento de cada um. E o reconhecimento de que estavam envolvidos por tramas muito anteriores e que de nada valiam para fortalecer laços de amizade, simpatia, afinidade entre os espíritos. Ao contrário, eram acirrados. O detalhe que eu quero mencionar aqui em nosso programa é que um espírito que vai promover o processo, o intelectual da obsessão, ele convoca inúmeros outros espíritos formando verdadeiras equipes para atacar, para combater, para realmente trazer o desconforto espiritual para quem eles visam nesse processo. Isso realmente a gente vê também, que normalmente eles falam que não sou só eu preciso agora convencer os outros. Isso, e olha, meu amigo... Às vezes os outros são muitos, né? Saído quantos outros estão aí na fila, acho que essa é a melhor maneira de colocar, na fila de espera para atacar. Então, a obsessão é esse assunto. Por isso que Kardec foi providencial nesse capítulo, ele escreveu magistralmente o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, e depois, na coleção da Revista Espírita, existem inúmeros casos que são contados, apresentados por Kardec durante o tempo em que esteve encarnado, para fazer referência a essas modalidades ligadas com a obsessão. Então, é um assunto palpitante, que merece atenção dos dirigentes espíritas, principalmente. Eu sei muito bem que não é fácil formar equipes de trabalho desobsessivo, ao contrário, um centro espírita, por mais que ele queira, ele não consegue agrupar elementos bem qualificados, porque Antônio Coelho Filho fala hoje que é preciso que aqueles que se dedicam a esse trabalho tenham um conhecimento da doutrina espírita. Mas não é só isso, existe uma pré-qualificação de ordem moral. As pessoas precisam ter um estofo moral, viver em princípios de honra, dignidade, fidelidade, porque os espíritos atacam todo mundo quando se começa um processo dentro desse trabalho ou desse tratamento. Eles atacam verdadeiramente os grupos, esfacelam grupos, atacam os centros espíritas, porque eles não desejam absolutamente que ninguém ajude a sua vítima. Porque tirar, às vezes, a ocupação deles, né? E como você falou, é uma coisa muito complexa, porque eles, digamos assim, vão trazendo outros para ajudá-los no objetivo. Às vezes eles deixam aqueles outros prejudicando. O que coordena fica à distância, né? Só observando, não corre riscos. Às vezes no trabalho de desobsessão vem um, vem outro, e digamos assim, o chefe da gangue não vem, né? O planejador ele não aparece, não é? Eu conversei já com vários intelectuais da obsessão e eles demonstram a maneira como eles fazem o planejamento por inteiro. Eles demonstram lá a massa de organização e ponto por ponto e começam exatamente conforme você mencionou em um momento da nossa conversa aqui, da sondagem que eles fazem das tendências, dos vícios,
em que cada pessoa tem. E eles fazem isso com detalhe, não é? E nisso eles são absolutamente muito, como é que se diz? Não é responsável, muito preparados. Eles são muito preparados para isso. É preciso tomar muito cuidado para que se entre nesse assunto ligado com o tratamento da obsessão como uma enfermidade. Como na psicologia, na psiquiatria e na psicanálise não se trata desse assunto conforme nós tratamos no espiritismo, lá eles não sabem que existem os planejadores e não existem momentos adequados. Então, a pessoa, se for tratada só por um tipo de, no caso da medicina, vai deixar de lado o tratamento espiritual. Se tratar só do lado espiritual, deixa de lado, então, a grande contribuição que se pode ter com o tratamento médico. Então, preciso se ajustar direitinho esses dois mecanismos para que se possa atingir o objetivo. E só para completar, não esquecer que eu mencionei hoje a ação da família. Os familiares no tratamento são tão importantes quanto o centro espírita e os médicos. E tem mais um detalhe. Sobretudo, o obsediado é o principal agente para mudar isso. Se ele não quiser, meu amigo. Porque se nós não buscarmos o conhecimento, porque o tratamento médico você pode fazer, o tratamento psicológico você pode fazer, mas o tratamento com os espíritos, nós temos que saber que isso existe e nós temos que saber como fazer a nossa parte a fazer para poder mudar isso. Isso mesmo. Né? Porque, na verdade também, Milton, a obsessão, a gente não pode imaginar que Deus faça as coisas sem um objetivo útil. Muitas vezes, essa questão da obsessão faz com que nós nos transformemos. Nós mudemos a nossa forma... É o momento de despertar, né? A acordar. A gente muda a forma de ser e de agir a hora que a gente compreende essas coisas, que eles atuam em função dos nossos enganos, das nossas formas negativas de pensar e tudo mais. E fragilidades, né? Mas é importante que a gente tenha conhecimento disso e faça, sobretudo, a nossa parte. Né? Não adianta, o centro espírita, não sei o quê. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nada vai mudar. É verdade. A nossa recomendação é a leitura completa mais de uma vez do Livro dos Médiuns no seu capítulo 23. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Na verdade é o estudo, não a leitura só, né? Porque ler é muito superficial. O importante é que a gente estude isso de uma forma atenta, com critério, para que a gente possa orientar as pessoas que estão à nossa volta, né, de forma adequada com os ensinamentos doutrinários. Certo, seu Miltinho? Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.